Hello, guys! Eu sou a Teacher G e eu ajudo pessoas adultas a falar inglês, praticando apenas 15 minutos por dia, mesmo que você já tenha tentado várias vezes antes. Inclusive, a aula de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Por que você já tentou várias vezes e ainda não fala inglês? Guys, essa é uma reclamação, vamos dizer assim, né? Que eu ouço com muita frequência. A maioria das pessoas que chegam até mim já tem esse histórico. Tite, eu já tentei várias vezes, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já fiz assim, fiz assado, e ainda não falo inglês. Então as pessoas acabam esse perfil, né, de pessoa que já tentou várias vezes, o que é muito comum na fase adulta, principalmente, né, quem já é adulto e ainda não fala inglês, normalmente já tentou algumas coisas antes, né? E essa reclamação, essa argumentação é muito comum. As pessoas falam, poxa, o que está acontecendo? Né? Deve ser o problema, deve ser comigo mesmo, porque eu já tentei várias vezes e ainda não falo inglês. Então, hoje, eu vou mostrar na aula de hoje para você o porquê que isso acontece. Se você é esse tipo de pessoa, já tentou várias vezes, mas ainda não fala inglês, bater um papo mesmo assim com alguém falando inglês, ou se você conhece alguém que já tentou algumas vezes, que já até estuda há um tempo, e aquela pessoa de repente já comentou com você, poxa, eu faço isso, faço aquilo e ainda na hora de falar o negócio não vai, trava e não sai. Então, se você é esse tipo de pessoa, se você conhece alguém, essa aula é para você, inclusive marca essa pessoa, manda o link para ela, é que eu tenho certeza que essa aula vai te ajudar muito a entender o que está acontecendo para você poder fazer diferente a partir daqui e ir em busca da sua fluência, em busca do desenvolvimento da sua fala. Porque, na verdade, quando a gente começa a aprender inglês, dificilmente alguém começa aprendendo inglês porque quer só escrever inglês ou só quer entender. A maioria das pessoas querem se comunicar, né? Poder fazer uma viagem, conversar, poder receber um gringo lá na empresa. Então, é essa situação que mais desafia a maioria das pessoas que estão na caminhada aprendendo inglês. Para isso, eu vou compartilhar a minha tela com você, para você poder ver o porquê que isso acontece. Por que que você, de repente, já tentou várias vezes e ainda não fala inglês? Muito bem, guys. Então, para você entender, como eu comecei falando a aula, né? É bem comum as pessoas já terem tentado várias vezes e mesmo assim não falar inglês. Eu gosto de frisar isso, que é bem comum, porque senão às vezes você fica achando que é algo que acontece só com você, né? Muitas vezes as pessoas comentam comigo, ai, teacher, é que no meu caso, eu já tentei várias vezes e ainda não falo inglês. Então, ó, eu já quero te deixar tranquilo aqui. Não é uma exclusividade sua, tá? É bem comum, provavelmente mais comum do que você imagina. Porque as pessoas gostam de achar que é só com ela esse problema, né? Então, assim, bem-vindo ao clube, né? Welcome to the club. Bem-vindo ao clube, porque é bem comum mesmo isso acontecer. E eu vou começar a mostrar aqui para você como que é esse procedimento, como que é esse processo, né? Nessa caminhada que a gente começa a aprender inglês até o falar inglês. Na maioria das vezes, como eu falei lá no início da aula, a gente toma a decisão de aprender inglês. Nossa, eu preciso falar inglês por causa do trabalho, por causa do lazer, quero poder viajar e poder me virar sozinha. Eu tenho uma aluna que comentou isso comigo, ela começou agora há pouco tempo, ela falou, teacher, caiu a minha ficha quando eu fui fazer uma viagem internacional, eu não conseguia escolher a comida que estava sendo servida no avião, durante o voo. Eu tive que pedir para minha amiga, pedir para mim, eu achei aquilo tão dependente. E aí eu falei, poxa, eu preciso falar inglês. Ela também já tinha tentado algumas vezes e a fala ainda não acontecia. Né? Por quê? Quando a gente toma essa decisão de aprender inglês, a gente quer se tornar fluente, não é? Alguém começa a aprender inglês do tipo, eu vou fazer umas aulinhas aí, se eu conseguir ler uma coisinha ou outra, tá bom, não quero ficar fluente, não. Né? Eu raramente vejo esse tipo de perfil, vamos dizer assim. De repente, você é um desses, tudo bem, tá tudo bem, não tem problema algum. Mas, se você quer se tornar fluente, se você quer falar, se você quer receber, sim, o gringo lá na sua empresa, sabe? Aquela situação que quando tem uma reunião, um congresso, uma call internacional, o pessoal sabe que pode chamar você, que você dá conta do recado, fazer uma viagem, você, sim, conseguir se comunicar. Então, se você é esse tipo de pessoa, eu vou te explicar o porquê que isso acontece, então, por que as pessoas tentam várias vezes, porque que você já tentou e ainda não fala. Então, raramente, as pessoas começam a aprender inglês para não ficar fluente, elas querem ficar fluentes. Só que nessa caminhada,
né, de já tentar daqui, dali, acolá, um monte de coisa, muitas vezes essa fluência não vem. Por isso que eu coloquei esse X vermelho aí em cima do fluente. O que acontece? Muitas vezes, olha, guys, eu acredito que eu posso afirmar, nesses 15 anos aí, ministrando, ensinando as pessoas a falar inglês, que na maioria das vezes a fluência não vem. Não é nem que muitas vezes não, a maioria das vezes a fluência não vem. O que é fluência? Vamos deixar isso claro, tá? O que é ser fluente no inglês? É você estar apto a se comunicar, independente do nível. De repente, você já é aquela pessoa que consegue se comunicar, mesmo que no nível mais básico. O que é conseguir se comunicar no nível mais básico? Você já consegue estabelecer uma comunicação dentro de um parâmetro, por exemplo. Bom, teacher, se eu fizer uma viagem internacional, eu consigo pedir o que eu quero comer no voo, eu consigo chegar no lugar que eu preciso chegar, no hotel, consigo pedir por ajuda, tá? Isso já é uma fluência, você já consegue se comunicar. Olha, teacher, eu ainda não consigo participar de uma reunião de negócios lá na minha empresa em inglês. Para mim, isso ainda é um pouco desafiador, eu ainda não consigo. Ok, então a sua fluência ainda não atingiu esse nível, mas a fluência começa a partir do momento que você já começa a se comunicar, independente do nível, tá? Nesse processo, então, que as pessoas decidem aprender inglês, estudar inglês, muitas vezes, ou arriscaria dizer que, na maioria das vezes, a fluência não vem. A fluência não acontece, né? A pessoa estuda, se empenha e tal, todo aquele processo e nada de ficar fluente, ou seja, nada de conseguir se comunicar, tá? Quando isso acontece, a gente começa uma caminhada, né? A gente começa lá no início, né? Lembra lá quando você decidiu estudar inglês pela primeira vez? De repente você já está na segunda tentativa, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Tá tudo bem, tá? Mas quando você decidiu começar, é uma caminhada, né? Que a gente vai de degrau em degrau. E o nosso objetivo, na maioria das vezes, é atingir a fluência, que é o quê? Estar apto a se comunicar, independente do nível, tá? Como eu falei agora há pouco, porque o nível da sua fluência, ele vai sempre estar numa linha progressiva, sempre vai estar evoluindo, evoluindo, não tem uma reta final. Tipo, né? Cheguei aqui na minha fluência reta final, pronto. Não preciso de mais nada. Isso não é muito verdade, não. Então, a fluência, ela está sempre em processo de ir progredindo. Esse é o modelo ideal, vamos dizer, né? Porque se a gente para num determinado nível, esse parar é um pouco perigoso, porque é mais fácil a gente retroceder do que avançar, né? Então é sempre bom a gente ir progredindo, nem que seja aos poucos, a partir do momento que a gente já consegue se comunicar. Então, a gente traça esse trajeto, né? Vou começar a fazer isso, isso, isso e vou alcançar a fluência. Pelo menos é o que a gente espera. Só que, como eu falei, no meio do caminho, o que acontece? Depois de muitas tentativas, a fluência não acontece. O que é a fluência, guys? Lembrando, o ato de se comunicar. Você já está tentando, você já está estudando, você já está fazendo isso, fazendo aquilo. Enfim, independente do que você esteja fazendo, você percebe que numa situação que você vai de fato precisar se comunicar com alguém, seja por lazer, seja para bater um papo com alguém de outro país, seja para negócios, não rola, não acontece a comunicação, tá? Então, o que acaba acontecendo nesse processo? A fluência não acontece. E aí, ao invés de a gente atingir a fluência, a maioria das pessoas acabam alcançando uma frustração. Você percebeu que mudou o objetivo ali? Antes era iniciar, fazer um trajeto, chegar à fluência. Opa, iniciei, não cheguei à fluência, frustração, gerou frustração. Eu percebo muito isso acontecendo. Aconteceu já comigo, né? Eu já contei para vocês, né? Do tempo que eu fiz inglês lá na minha adolescência. Parece que faz tanto tempo e faz, gente. De fato faz. E mesmo depois de ter estudado 5 anos de inglês, feito o curso completo, bonitinho, certificado e tudo mais, eu não conseguia me comunicar, né? Fui fazer uma aula de conversação e fiquei tipo, yes, I do, no, I don't. Era a única coisa que eu conseguia responder. E a minha fluência não tinha acontecido. Também fiquei frustrada. Então, por isso que eu entendo perfeitamente quando as pessoas chegam até mim com esse argumento. Que a maioria das pessoas acreditam que, teacher, mas você deve ser aquele tipo de pessoa que tem facilidade para o inglês. Gente, não é verdade. Eu passei também por esse processo de
Destino, objetivo, fluência, e no meio do caminho não aconteceu, e aí veio a frustração. Guys, por que eu tô te falando isso? Por que isso acontece? Chega essa frustração. Qual que é o perigo disso nesse seu processo de você estar tentando já várias vezes ou algumas vezes aprender inglês, tá? Chegou a frustração, a primeira reação que a gente tem em relação à frustração é para tudo. Eu fiz isso. Eu fiquei 10 anos praticamente sem querer estudar inglês, sem querer me interessar pelo idioma, porque falar, 5 anos, aprendi algumas coisas, assim, não é que eu não aprendi nada não, mas eu não conseguia falar, eu não tinha a fluência de conseguir bater um papo, né? Então a primeira reação é, vou parar. Gente, isso é o relato que eu mais ouço. Ai, Titia, faz uns 5, 10 anos que eu não tenho feito nada, estudado nada, porque, ai, tentei e não vai. Então a frustração faz você parar. Qual que é o perigo disso? Por que isso acaba acontecendo, guys? Ó, nesse seu processo que você está tentando aprender inglês, seja da forma que for, e essa fluência de conseguir se comunicar ainda não aconteceu, isso acontece porque provavelmente você tem utilizado de técnicas inadequadas. Então, o primeiro fator que faz você treinar, 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 estudar, 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 e o resultado não vir, qual é o resultado? Falar inglês, essa fluência, bater um papo, independente do nível, tá, guys? Não fique imaginando que essa fluência que eu tô falando agora aqui para você é um sentido assim de um nível super, master, plus, fazer uma palestra em inglês. Não, não é esse nível que eu tô me referindo. Eu tô falando de uma fluência de você poder fazer uma viagem, de você poder bater um papo. Como foi seu dia? O que você faz no seu trabalho? O que você gosta de fazer? Você falar de você, né? É essa fluência, porque eu dar uma palestra em inglês vai ser um processo. A partir do momento que você consegue se comunicar, você vai evoluindo. Né? Aí o processo é só você ir evoluindo, que é muito mais fácil. É essa fluência. Não fique imaginando uma coisa assim, superior, high, master plus, super top. Não, é bater um papo do dia a dia, tá? Então esse resultado não vem. Primeiro, você provavelmente está fazendo uso de técnicas inadequadas. O que é uma técnica inadequada, teacher? Você quer falar inglês? Vamos imaginar essa situação. Não, teacher, eu não quero falar inglês. Ok, tudo bem, tá? Mas se você quer falar inglês, você precisa de uma técnica adequada para fazer você falar. Não adianta você ficar fazendo técnica para outra coisa. Gente, eu nem sei quantas vezes eu já falei do exemplo da atividade física, né? Eu quero mais flexibilidade, eu preciso ter mais flexibilidade. Não adianta eu fazer treino, uma técnica que vai me fazer ganhar muita massa muscular, ficar muito forte. Isso não vai contribuir para a minha flexibilidade. Às vezes, pelo contrário, pode até atrapalhar, tá? Então, o que é uma técnica adequada? Você precisa de uma técnica que te ajude a falar, tudo bem? Então, as outras habilidades eu não preciso treinar, teacher, ouvir, escrever? Sim, guys. Normalmente, essas técnicas precisam ser trabalhadas simultaneamente. Mas a fala, ela precisa de uma técnica adequada para a fala, porque as demais habilidades, normalmente, se você já estuda, se você já tentou, você já desenvolveu mais outras habilidades do que a fala. Você já percebeu por exemplo, que você tem mais habilidade para traduzir algo escrito. Por exemplo, você pega uma letra de música que você ouviu na internet e curtiu. Aí você pega a letra lá para ler. Olha, eu entendi uma boa parte da música. Alguns vocabulários que eu não conheço, normal, mas uns 60%, 70%, 50% que eu já entendi. Você já percebeu que você tem mais habilidade para ler algo, um e-mail, uma música, uma letra de música? Você tem mais facilidade para entender esse tipo de situação, você lendo e traduzindo, do que se você tivesse que falar sobre aquela música para alguém, por exemplo, em inglês. Você já percebeu isso? Que você tem mais facilidade, mais habilidade para algumas coisas no inglês do que para outras, tá? Por que isso acontece? Porque você já estimulou essas habilidades mais do que a fala. Normalmente as pessoas estimulam muito mais o listening, a interpretação de ler e entender, e a fala vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás, e por isso que ela não acontece. Então, o que você precisa? Uma técnica adequada para sua fala, tá?
Então, por que que acontece que você já tentou várias vezes e o negócio não acontece? Você abre a boca e não fala inglês ainda, né, numa conversa e tudo mais. Por conta de técnica inadequada. Você provavelmente está usando uma técnica que não vai te ajudar a falar. Segundo ponto, guys, que está super ligado com o primeiro. Se eu tenho uma técnica inadequada, consequentemente eu faço um treino inadequado. Então, o treino seria a prática mesmo, né? A hora que você pega para estudar mesmo, né? Então, se eu tenho uma técnica inadequada, consequentemente eu tenho um treino que não é para desenvolver a minha fala. Ele é um treino para outra coisa. Ele é um treino onde eu vou conseguir traduzir melhor. Ele é um treino onde eu vou ganhar mais, adquirir mais vocabulários. Ele é um treino onde eu vou entender melhor. Ele é um treino onde eu vou até escrever melhor. E a fala? Como é que está esse treino em relação à sua fala? Então, ó, já tentei várias vezes, Titi, o negócio não vai, é comigo. Primeira coisa que você precisa entender, esquece esse negócio que o problema é você. Esquece. Não tem nada de problema com você. O que acontece é que você tem usado uma técnica inadequada e um treino inadequado. Se você faz uso disso, técnica inadequada e treino inadequado, qual que é o resultado, guys? Um resultado também inadequado, né? O que é esse resultado inadequado? Eu consigo um resultado, mas não é aquele que eu queria. Vou repetir. Se você fica com técnicas inadequadas, que não são para desenvolver a sua fala, com um treino, uma prática que não vai te ajudar a falar agora nesse momento, você vai conseguir um resultado inadequado, que é um resultado que não é aquele que favorece a sua fala. Eu não estou dizendo que você não vai alcançar resultado algum, porque sim, você provavelmente deve ter alcançado já algum resultado, estudando inglês, tentando algumas coisas que você já tem feito, mas em relação à fala, parece que o negócio ainda não aconteceu, né? Por quê? Porque com as técnicas que você provavelmente está usando e o treino que provavelmente você está usando, está te levando a ter outros resultados que não é a fala, tá? Então, o que eu percebo nesses anos todos acompanhando o pessoal que, gente, eu diria que 85% das pessoas que chegam até mim, que querem aprender inglês, vem nesse perfil. Já tentou várias vezes, como eu trabalho, o meu foco é o público, o aluno adulto, né, as pessoas adultas, então 85% vem já com esse histórico. Já tentei, teacher, uma, duas, três, quatro, cinco, muito raro alguém chegar e falar, teacher, eu nunca estudei inglês antes, a não ser o inglês que eu tive lá na escola, mas de ir para uma escola de idioma, um professor, nunca. É muito raro mesmo. A maioria das pessoas vem já nesse perfil. Já tentei várias vezes, eu acho que o problema sou eu. Então ele já vem acreditando nisso. Eu tenho muita dificuldade, né? Por conta disso. Ele usou de técnicas inadequadas, usou de treino inadequado, o resultado foi inadequado. Aí ele começa a achar que o problema é com ele, tá? O que eu preciso que você entenda? O que é uma técnica adequada? O que é um treino adequado para você falar inglês? São vários fatores que precisam ser levados em consideração para esse treino e essa técnica acontecer. Mas já tem várias coisas que você pode ir prestando atenção que já vai te ajudar. Por exemplo, todos nós temos os nossos sistemas representacionais, que é aquilo que é responsável pela maneira que você prefere receber as informações e a maneira que você prefere interagir com tudo que acontece ao seu redor. Você já deve ter ouvido falar, né, do tipo, eu sou visual, eu preciso ver para eu entender. Eu sou sinestésico, eu preciso sentir, vivenciar a situação para eu poder entender. Outro, eu sou auditivo, nossa, eu gosto de ouvir. Se eu ficar ouvindo, prestando atenção, já aprendi, Titi, não preciso nem ver você falando. Você já deve ter ouvido isso ou você já deve ter percebido um pouco também qual que é o seu perfil. Por que eu estou te dizendo isso? É importante você entender que tudo que você for aprender em relação ao inglês, ou qualquer outra coisa, mas vamos falar do inglês agora aqui, é importante você respeitar essa sua preferência. Então, por exemplo, eu sou visual, né? Eu sou auditivo, digital e visual. O que isso acontece? Então, você, por exemplo, eu gosto de visualizar as informações. Por exemplo, eu gosto de visualizar o mapa se eu estou indo para algum lugar que eu não sei onde é, né? Eu não gosto de só ir dirigindo, colocar o GPS lá na hora e ficar ouvindo, vira direita, vira esquerda. Não, eu gosto de visualizar antes, que eu já vou assim,
com quase todo o trajeto já formado na minha cabeça. Então, eu preciso visualizar para eu, né, conseguir entender melhor aquela informação. Só para você entender o que é isso, visual, auditivo e tal, né? Então, é importante que todo material que eu tenho de aprendizado, se eu estou fazendo um curso, se eu estou aprendendo algo novo, eu gosto de material, me ajuda a compreender e aprender melhor, material onde eu visualize as informações, né? Então, vamos imaginar que você é visual e, de repente, você está treinando com um material que não tem nada de visual. Isso pode te atrapalhar também. Então, o que é importante? Faça essa observação. Se o material que você está utilizando para aprender inglês, ele está atendendo todos esses fatores, né? Se você é visual, ele está atendendo essa sua necessidade? Claro que eu sou visual, eu não vou também estudar com material só visual. É importante eu ter todos esses fatores juntos ali para poder estimular tudo ao mesmo tempo. Então, é importante que eu tenha o visual, porque isso me ajuda, mas é importante eu ter o auditivo, é importante eu ter o sinestésico, onde eu vou vivenciar aquela situação, tá? Então, essa é uma dica. Dá uma observada no material que você está treinando, que você está usando para aprender, se ele tem vários elementos, se ele tem o visual, se ele tem o sinestésico que te oferece uma situação para você vivenciar aquilo na prática, se ele tem o auditivo, dá uma observada, como que está esse material, isso já vai te ajudar bastante. É importante você respeitar, é importante que o seu material de estudo, o seu material de apoio, respeite todo esse sistema representacional que vai te ajudar bastante, tá? Outro fator importante é você poder fazer práticas de fala mesmo, né? Onde você abra a boca e fale. Então, faça duas observações no material que você está tendo acesso para aprender inglês. Primeiro, esse material está respeitando esse sistema representacional? Será que ele é só sinestésico? Ele é só visual? Ele é só auditivo? Não, ele está abrangendo um pouco de tudo, teacher. Ótimo. Esse seria o material ideal. Segundo, observe se esse material que você está aprendendo inglês, que você está estudando, está te proporcionando treinos, que é a prática, reais, de você abrir a boca e falar mesmo. Ah, teacher, não, é só leitura e escrever. Não, eu só ouço e pronto. Não, eu falo aqui também. Essas duas observações vão te ajudar bastante a começar a ter um norte, uma direção de que caminho você pode tomar para, de fato, ir agora estimulando a sua fala e para que a sua fala consiga ser desenvolvida mesmo, porque a gente tem uma região lá no nosso cérebro que é responsável pela nossa linguagem, pelo que a gente ouve, pelo que a gente fala. Se a gente não treinar isso de forma certa, adequada, a fala não acontece. Por isso que eu falo que, provavelmente, mesmo sem te conhecer, eu tenho quase certeza que você não tem problema nenhum com o inglês. É só uma questão desse ajuste de técnica adequada, né? Lembra que eu falei lá para você? Técnica adequada e treino certo para fazer você falar. Aí você vai começar a alcançar o resultado que você espera. Então, faça essa observação. Verifique se o material que você está tendo acesso para aprender inglês respeita o visual, o auditivo, o sinestésico, que é o vivenciar. Isso vai te ajudar bastante. E, de repente, procure saber qual é o jeito que você prefere aprender. Não que você deva aprender só desta maneira, mas só para você se conhecer um pouquinho, vai te ajudar também. Segundo fator, observe se esse material que você tem estudado, te proporciona situações de treinos reais, que seja, fala, abrir a boca e fala. Você está abrindo a boca e tendo que falar nos seus treinos, nos seus estudos? E, teacher, não, é tudo só escrito. Não, de vez em quando. Então, faça essa observação. Se você ainda tiver alguma dúvida em relação a isso, comenta aqui. De repente, eu consigo te ajudar em algo um pouco mais específico. Conhece alguém que está passando por isso? Marca, manda lá para o colega. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, já se inscreve aqui, deixa o sino, aquele sininho lá, né, de lembrete acionado, porque sempre que eu postar uma aula nova aqui pelo YouTube, você vai ser notificado. Se você está assistindo pelo Instagram, marca o colega, envia, enfim, compartilha essa informação, que eu tenho certeza que essa aula pode ajudar não só você, mas muitas pessoas que estão se sentindo
frustradas porque já tentou um monte de coisa e o resultado não vem, e estão achando que o problema é com ela. E, guys, acredite, não tem problema nenhum com elas, nem com você, é só uns ajustezinhos que precisam ser feitos, você vai ver que o resultado pode chegar sim também para você. Eu te falo isso com muita certeza, porque eu já vi isso acontecer assim, com muitos, né, dos meus alunos. E então, essa aula vai te ajudar e ajudar também aquele que está tentando, e daqui a pouco ele vai acabar desistindo, porque ele vai achar que o problema é ele. Então, fica ligado, o problema não é com você. Faça essas duas observações. Depois me conta como é que foi. Te vejo na próxima aula, então, tá bom? Thank you, guys. Bye, bye. See you.